Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente iniciando mais uma live. E como eu sempre tenho dito, Deus me dá o privilégio, a riqueza de poder chegar até você e implantar no teu espírito a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. Eu não vim falar coisas para escravizar a tua mente, pôr medo em você, escravizar tuas emoções, não. Eu venho falar do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho glorioso, esse Evangelho que começou depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Esse Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, que fala das insondáveis riquezas da graça de Deus. Porque eu sei que quando você compreende o Evangelho, e você compreende as verdades que existem no Evangelho, você entra numa nova dimensão de vida, numa nova compreensão. Você entra numa nova dimensão espiritual, através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Você descobre quem você é. Você descobre tudo aquilo que Deus já lhe deu gratuitamente. Esse Evangelho da graça de Deus te liberta da religiosidade, do falso evangelho que está por aí, e constrói dentro de você uma fé fundamentada, uma fé com sabedoria, com entendimento, uma fé fundamentada naquilo que está escrito e que relata a respeito do Evangelho da graça de Deus. Você entende quando eu falo isso? Porque eu sei que aí do outro lado tem pessoas que provaram o Evangelho, que foram despertadas no seu espírito, nasceram do alto, nasceram de novo, acordaram da religião. E elas estão numa plena alegria, uma satisfação de viver, convictas que nunca jamais perderão a salvação. Estão numa alegria porque o Evangelho da graça de Deus, quando entendido e conhecido, causa-nos uma alegria muito grande. Você descobre, já foi liberto do império das trevas, foi justificado, redimido, reconciliado, não tem mais dívida para com Deus. É um herdeiro de Deus comprado pelo sangue da cruz. Você descobre coisas tão extraordinárias que isso causa uma alegria, uma satisfação em viver, em ser um verdadeiro cristão. O Evangelho proporciona isso para aquele que recebeu, que teve a graça de crer, de entender, e isso é a maior riqueza que nós podemos ter. Muitas coisas têm valores nesta vida, a família tem muito valor, muitas coisas têm muito valor nesta vida, mas quando você entende a graça de Deus, ela lhe é revelada no Espírito. Você descobre uma riqueza extraordinária, uma satisfação de viver, uma liberdade do Evangelho, uma convicção da vida eterna, uma convicção da nossa herança, reservada nos lugares celestiais. A coisa se torna tão viva dentro de nós, que você passa a ver que, quando Jesus Cristo disse que aquele homem num campo encontrou um tesouro escondido, ele vendeu tudo quanto tinha, tudo que tinha valor, ele vendeu aquilo para adquirir o preço, comprou aquele campo, porque ele havia descoberto um tesouro oculto. É aquela pérola de grande valor. Quando aquele homem procurava pérola de grande valor, encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, adquiriu aquela pérola de grande valor, aquela riqueza. É isso que acontece quando entendemos o Evangelho da graça de Deus. Descobrimos a coisa que maior tem valor na nossa vida. E a alegria
mesmo no meio das maiores adversidades, ela brota no nosso espírito, no nosso coração. E é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos queridos, para sermos um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas vamos ao leitinho de hoje, vamos aquele arrozinho com feijão de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta em Colossenses. Nós estamos naquela série de pregações da carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 2. Hoje nós vamos adiantar um pouquinho, nós vamos ler do verso 13 até o 15, Colossenses 2, versos 13 a 15, que diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. 14. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Porque 4 falsas doutrinas haviam entrado na igreja. No vídeo passado eu expliquei cada uma delas, este não vou explicar, só vou citá-las. Entrou na igreja dos Colossenses o asceticismo, gnosticismo, misticismo, e estava lá o pessoal da lei querendo arrastar a igreja para a prática da lei, a prática do judaísmo. E o que acontece quando uma igreja ela permite que a falsa doutrina entre lá? O que acontece na mente das pessoas? A primeira coisa que a falsa doutrina traz, o ensino mentiroso e enganoso traz, é esconder e apagar o valor da cruz de Cristo. Você pode ver que todo ensinamento errado, eles escondem a cruz de Cristo, escondem o sangue derramado, escondem a morte do Senhor Jesus Cristo, e criam um véu na mente das pessoas, que as pessoas falam que creem em Jesus Cristo, mas na realidade você vê que o rumo da vida espiritual delas está voltado para ensinamentos errados. Está voltado para coisas que aparentemente têm sabedoria, mas quando você vai ver, elas negam a graça de Deus. Elas negam o que aconteceu na cruz. Elas negam o sacrifício perfeito. Elas negam aquele sangue derramado. Elas trazem um monte de obras e imposições para as pessoas fazerem, e elas estão querendo alcançar aquilo que Deus já deu gratuitamente por sua graça, mas elas estão querendo alcançar por obras, campanhas, votos, sacrifícios, esforços próprios, religiosidades, e isso cria um véu na mente delas, e elas perdem a pessoa de Jesus Cristo de vista. Elas perdem o valor do sacrifício perfeito de vista. E foi exatamente isso que aconteceu com os colossenses. Eles se abriram para essas falsas doutrinas e eles perderam quem era Jesus de vista. Perderam a obra da cruz, o que Jesus fez por ele, perderam de vista. E começaram a ficarem escravizados pela falsa doutrina. Aí Paulo escreve essa carta mostrando como Jesus Cristo é grande, o que Jesus Cristo já fez, mostrando o erro que eles estavam cometendo, voltando a mente e o coração deles para aquilo que era falso e enganoso. Então Paulo escreve esta carta para tentá-los trazer de volta a sobriedade, mostrar o erro que eles estão cometendo. E no capítulo 1, a partir do verso 13, Paulo começa
mostrar a grandeza da obra, daquilo que Jesus já fez por nós. Olha lá. Paulo fala, olha, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino, para onde fomos transportados, nós encontramos a redenção e a remissão de todos os pecados. O que Paulo está dizendo? Colossenses, vocês se voltaram para a falsa doutrina? Olha o que Cristo já fez por nós, ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Olha como isso é revolucionário. Olha como isso é gigantesco. O que você encontra nas igrejas hoje? Todo culto tem que ter uma libertação. Não é verdade? Todo culto é uma sexta-feira forte, é uma corrente de libertação, é a unção da libertação. O crente nunca se torna livre, ele vive escravizado porque toda semana tem um demônio na vida dele, tem um mal na casa dele, tem um mal na vida dele. E ele tem que buscar uma tal de libertação. Ele nunca foi ensinado que se ele é um cristão verdadeiro, ele já foi liberto do império inteiro das trevas. Ele não precisa de libertação. Você que está me ouvindo, olhe para mim. Se você é um cristão verdadeiro, se você é uma pessoa salva, um verdadeiro filho de Deus, você já foi liberto de tudo, liberto do império das trevas. Eu repito isso sempre, mas não posso parar de falar. Se você é um filho de Deus, um justificado, você já foi liberto do império inteiro das trevas e transportado e posto numa outra dimensão chamada o reino do Filho do seu amor. Você não precisa de imposição de mãos, olhinho na testa, corredor de libertação, você não precisa de culto, de oração forte, você não precisa de campanha de libertação, corredor de sal grosso, tudo isso é uma falácia, é uma mentira, é um falso culto que mantém as pessoas escravizadas uma vida inteira. Você não precisa nada disso, é isso que Paulo está dizendo. Colossenses, vocês perderam Cristo de vista, ele já libertou vocês do império das trevas, transportou vocês para uma outra dimensão, chamada reino do Filho do seu amor. Eu preciso ir rápido com isso. E o que eu encontro nesse reino? Eu encontro a redenção e a remissão de todos os pecados. E depois do verso 15 até o verso 19, Paulo vai mostrar que quem fez isso, quem nos libertou foi Deus. Ele apresenta Cristo como Criador do mundo visível e Criador do mundo invisível. E mostra Cristo como o Deus Criador. Quem nos libertou do império das trevas foi Cristo. E depois ele diz que Cristo nos reconciliou com Deus, acabou a inimizade entre nós e Deus. Não existe mais muralha, não existe mais gigante Golias, não existe mais parede da separação. Cristo nos reconciliou com Deus, ele nos liberta do império das trevas, ele é Deus e nos reconcilia com Deus e nos dá o ministério da reconciliação. E depois do verso 24 até o 29, Paulo fala que esse evangelho, esse Cristo em nós era uma coisa que estaria oculta, que ninguém do passado conheceu, mas foi revelado depois da cruz, que é o evangelho da graça de Deus. No capítulo 2, começando, Paulo fala que estava numa grande luta a favor dos filipenses e dos colossenses e dos laodicenses. Qual era essa luta? Para que eles tivessem conhecimento de Deus, para que eles pudessem compreender o mistério de Deus que era Cristo. Do verso 6 a 7, Paulo fala que nós estamos agarrados em Cristo, edificados nele. No verso 8, esses dias passados todos eu tenho dito isso. Paulo fala, cuidado que ninguém venha escravizar, prender você na rede, enredar vocês com filosofias, sutilezas, tradições dos homens, e não segundo Cristo. Depois mostra que Cristo é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Trabalhamos nisso, essas lives passadas todas. Até que chegamos neste verso 13, onde vamos trabalhar, Colossenses 2:13.
E a vocês, que vocês todos estavam mortos, repare bem a expressão que Paulo usa. E a vocês todos que vocês estavam mortos nas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. O que Paulo está dizendo a eles? Que eles todos estavam mortos nos delitos, no pecado, eles estavam mortos dentro de uma situação. Então quero trabalhar com você nessa palavra, estar mortos. Nós estávamos mortos. Para isso nós temos que novamente ir lá para Gênesis capítulo 2 e 3. Vamos lá, Gênesis, para entender o que Paulo está dizendo. Eu já li isso muitas vezes com você. Então, Gênesis capítulo de número 2, Deus dá um mandamento para o primeiro casal. E Deus diz assim no verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o que Deus está dizendo? Depois de Deus ter criado o planeta, todos os animais, os vegetais, os luminares, Deus formou do pó da terra. O homem soprou nas narinas dele o fôlego da vida e deu esta ordem para o homem: você pode comer de todas as árvores dos jardins, mas se comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vai acontecer uma coisa com vocês vão morrer. E no capítulo 3 nós sabemos disso. Verso 6, vendo que a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então o casal comeu daquilo que lhe era proibido. E a palavra diz uma coisa interessante, que abriu os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, quiseram se cobrir. Aí eu faço uma pergunta para você. Antes de abrir os olhos de ambos, eles não tinham os olhos abertos? Eles tinham os olhos abertos, mas não para essa dimensão. Adão conversava com Deus, na viração do dia Deus vinha visitá-los, eles não tinham problemas nenhum com Deus. Então, pastor, o que quer dizer abriram-se então os olhos de ambos e eles começaram a ver uma coisa que eles não viam? Se abriram os olhos dele para essa dimensão do mal, esses olhos foram abertos para a dimensão do mal, a dimensão da transgressão, a dimensão das trevas. E consequentemente se fechou para a dimensão de Deus, para o mundo de Deus, para o mundo espiritual. Mas Deus havia dito para eles que eles iriam morrer. E eles comeram e continuaram vivos. Mas eles morreram, você poderia perguntar. Claro que morreram. E hoje, mais pormenorizadamente, de uma forma mais detalhada, vamos tentar explicar para você aonde que eles morreram. Mas para mim explicar isso, eu preciso saber e conhecer como o homem é formado. Então vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos encontrar uma coisa ali interessante. No capítulo de número 5, vamos encontrar que Paulo, ele revela algo interessante a respeito do homem. Vou ler o verso 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que Paulo fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora preste atenção nisso. O vosso espírito, agora Paulo começa a falar de dentro para fora. Ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus de paz e vai nos santificar em tudo. Em tudo o quê? Agora Paulo começa de dentro do homem para fora. Ele vai apresentar a tricotomia do homem, olha lá.
vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que Deus vai operar no homem de dentro para fora, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então você poderia perguntar, pastor, então isso é interessante, porque Deus apresenta o homem em 3 partes, de dentro para fora. É exatamente isso que nós encontramos na Nova Aliança. Deus apresenta o homem tendo um espírito e possui uma alma e também tem um corpo, a tricotomia do homem. Então o homem é espírito, é alma e também é corpo. Então vamos trabalhar em cada parte delas. Primeiro, de dentro para fora, o espírito do homem. Aonde está a imagem e semelhança de Deus? Não está na carne do homem. Quando Deus, em Gênesis, soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, esse sopro de Deus é como se Deus pegasse uma parte de si mesmo. Olha, presta atenção. Para você entender o Evangelho, você tem que ter clareza desse leitinho que nós estamos tomando e falando. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, é como se Deus pegasse uma parte de si mesmo e injetasse isso através de um sopro no homem. E o homem passou a ser uma alma vivente. Entende? Esse sopro, essa partícula de Deus, isso é o espírito que Deus introduziu dentro ali do homem. É a parte sobrenatural do homem, é onde está a imagem e semelhança de Deus. Quando esse sopro de Deus entra no homem, o sobrenatural entra no natural, a liga dos dois forma a alma do homem. E o homem passa a ser o quê? Uma alma vivente, possuidor de um corpo físico. Entende o que eu estou dizendo? Então, o homem é espírito, é alma e é o corpo. Vamos explicar os 3 agora. Quando Jesus disse para aquela mulher samaritana que Deus procura os verdadeiros adoradores, e ele disse que Deus é espírito e procura os seus verdadeiros adoradores para adorá-lo como? Em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Deus é espírito. E a única forma de nós nos adorarmos a Deus é em espírito. Eu não adoro Deus com a carne, com a alma, com as emoções, com o corpo. Porque Deus é espírito. Então a única forma de adorar a Deus e se relacionar com Deus é em espírito. Então essa parte profunda do homem que Paulo fala, é a parte sobrenatural do homem que permite com que o homem penetre no mundo de Deus, que adore Deus, que se comunique com Deus, que entenda Deus, que recebe revelação de Deus. Você entende? O espírito do homem é a imagem e semelhança de Deus, preparado por Deus para penetrar no mundo invisível. Onde é que os olhos do nosso coração é iluminado e você passa a entender o Evangelho? No espírito do homem. Onde é que a palavra é revelada? No espírito do homem. Em João 6,63, Jesus Cristo disse: a palavra que eu vos tenho dito é espírito e é vida. A palavra é espírito e é vida. Então, com o espírito do homem, eu entro em contato com o mundo sobrenatural de Deus. Eu passo a ter percepção do mundo invisível. Eu adoro a Deus, me comunico com Deus. Tenho revelação de Deus, os olhos do meu coração são iluminados. Isso acontece com o meu espírito. Então, o espírito do homem é a parte que entra em contato com Deus, que adora a Deus, que entra em contato com o mundo sobrenatural. Você entende? Vou dar aquele mesmo exemplo. Por exemplo, eu estou aqui está meu aparelho celular. Se alguém me ligar lá do Japão,
De repente, esse meu aparelho tem um número, é o código dele. Vem ondas invisíveis transmitidas por satélites, por torres de transmissão. Vem uma onda invisível e esse aparelho tem a capacidade de receber esta onda invisível e eu vou ver a pessoa falando comigo, vendo o rosto dela aqui, vou ouvir a voz dela, tudo colorido. Por quê? Porque este aparelho, ele tem um poder de materializar uma mensagem que vem de uma forma invisível e transmitir a própria imagem da pessoa que fala, mesmo estando à distância. Não é uma coisa maravilhosa isso? Vem uma onda sobrenatural, uma onda invisível, que os meus olhos não veem, não consigo tocá-la, não consigo ouvir, mas tem um aparelho aqui que tem uma capacidade de materializar esta coisa invisível que veio lá do Japão em forma de mensagem. E aqui eu vejo a pessoa falando comigo, eu dou um sorriso para ela e ela dá um sorriso para mim, e em tempo real. Eu não consigo fazer isso com a minha mente, nem com o meu corpo. Meu corpo não tem poder para fazer isso. Mas esse aparelho tem. Assim é o espírito do homem. É a parte do homem capaz de se comunicar com Deus, receber a imagem de Deus, adorar a Deus, receber a revelação de Deus. É a parte com a qual nós nos comunicamos com Deus. Está bem claro isso? Está bem claro isso? Então vamos progredir. E a alma do homem? A alma do homem é a nossa mente. Eu tenho vontade, eu tenho um mundo emocional. Quando o homem se torna alma vivente, a alma do homem dá consciência de que ele existe, ele tem emoções, ele tem vontade. E ele vai governar a vida dele baseado através daquilo que está na mente dele. Ele vai ter um mundo emocional constante dentro dele, ele vai ter uma vontade. A alma do homem é mente, vontade e emoções. É o local onde você tem consciência de que você existe. Ali está a sede da tua personalidade. Ali está o mecanismo que faz você agir, parar de agir. E você tem um mundo emocional extraordinário na tua alma. A alma é simples de entender. E o corpo? O corpo nós temos os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. O nosso corpo foi preparado para viver no mundo material através dos sentidos. O corpo traz informação do mundo material. Através da vista, traz a forma das coisas, as cores. Através do ouvido, os sons. Através do olfato, o cheiro das coisas. Através do paladar, o gosto. E através das mãos e do corpo, o tato, onde eu vou tocar nas coisas, ter conhecimento do mundo físico. Então o corpo foi preparado para quê? Para mim ter informações do mundo visível, do mundo físico, através dos seus órgãos dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas eu não consigo conhecer a Deus com o meu corpo. O meu tato não dá condições de conhecer a Deus. Os meus olhos, meu paladar, o meu ouvido, eu não consigo conhecer a Deus com o meu corpo. O meu corpo foi programado por Deus para viver no mundo físico, material, e conhecer o mundo material e trazer informações para minha água, do gosto, do sabor, das cores, do som. Minha alma é o HD, vai armazenando as informações que o corpo traz. Então, a função do nosso espírito, adorar e se comunicar com Deus e conhecer a Deus. A função da nossa alma, nós temos um mundo emocional. E temos consciência da nossa própria existência. Qual a função do corpo? É ter informações do mundo material para armazenar todas essas informações na alma. Então o homem é um todo, ele é espírito, ele é alma, ele também é corpo. Naturalmente eu resumi isso que eu estou te explicando, para que você tenha mais clareza de uma forma mais rápida. Agora a pergunta é essa, volta lá, Deus havia dito em Gênesis 2, se eles comessem do fruto, eles morreriam. Quero ler de novo aqui para você. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore de jardim se comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente vai acontecer o quê? Vai morrer. Mas em Gênesis 3, o homem comeu do fruto e não morreu, mas também morreu. Aí vem a questão, para você entender o que Paulo está dizendo. Todos nós estávamos mortos. Aonde foi que o homem morreu? Aquela imagem e semelhança de Deus, lá no espírito do homem morreu. O espírito do homem morreu ali devido à desobediência, eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles morreram por dentro. Ora, se acabamos de explicar que é com o espírito que eu conheço a Deus, me relaciono com Deus e adoro a Deus, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o espírito deles, aquela parte que entra em contato com Deus, que adora a Deus, que se comunica com Deus, morreu. Esse espírito não deixou de existir, mas entrou a morte nele, ele morreu, o homem morreu por dentro. Perdeu contato com o mundo sobrenatural, perdeu contato com o invisível, perdeu contato com Deus. Trevas enormes brotaram dentro do coração do homem. E o homem entrou numa escuridão tremenda ali no seu espírito. Eles morreram por dentro. E qual foi o efeito desta morte no espírito? A alma do homem foi destruída quando o homem morre no espírito. Então o mundo emocional, o mundo mental do homem foi destruído. Você pode ver que antes, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, Adão nunca teve medo. Deus não era estranho para ele. Mas como eles morreram espiritualmente, o primeiro sentimento que brotou na alma deles foi: tive medo de Deus, eles tiveram medo de Deus. Então o mundo emocional do homem, quando o espírito lá dentro dele morre, essa morte era uma morte espiritual. O mundo mental e emocional do ser humano se tornou um mundo mental e emocional destruído. A alma do homem foi destruída, brotou nesta alma um monte de sentimentos estranhos, medo, tristeza, angústia, depressão, pavor, insatisfação. A alma do homem foi destruída, a morte começa de dentro para fora, presta atenção. O homem morre no espírito, essa morte passa para a alma, destrói aquela alma vivente que era perfeita antes do pecado, se tornou uma alma destruída, estragada, corrompida, consumida pela morte. Então houve uma grande desordem na mente do homem. O mundo emocional do homem passou a ser uma desgraça, um desastre, uma coisa destruída. O homem passou a ter centenas de sentimentos estranhos para sua própria destruição. E o corpo do homem? O corpo do homem também sofreu a influência dessa morte. O corpo do homem foi alterado, foi transtornado, passou a ser um corpo destruído. Um corpo chamado, que lá na frente Paulo vai chamar o corpo da humilhação, o corpo do pecado, o corpo da morte. O corpo foi destruído, a morte entrou nesse ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então vamos recapitular. O homem morreu no espírito. Essa morte no espírito apagou a dimensão espiritual, liquidou com a comunicação com Deus. Trevas enormes nasceram dentro do homem. O mundo mental e emocional do homem foi destruído. E esse corpo foi extremamente alterado, transformado, passou a ser um corpo de morte, com os dias contados, um corpo que se deteriora, um corpo totalmente estragado, depravado. Essa é a natureza humana caída. Totalmente contrário ao propósito e à vontade de Deus. Você entende que eu estou dizendo isso? Eles comeram do fruto, continuaram vivos, porém destruídos espírito, alma e corpo. Quero ler lá em Romanos, vamos lá para Romanos capítulo 5, onde Paulo retrata
retrata bem isso. Verso 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, presta atenção, e o pecado trouxe uma coisinha junto com ele, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está explicando? Por isso que eles fizeram lá em Gênesis 3, desobedecendo a Deus. Então, eles desobedeceram a Deus e entrou essa coisa chamada pecado no mundo. O que é o pecado? Essa decomposição que entrou no homem, matou o homem, destruiu a natureza humana. Repare bem, se entrou é porque ele já existia fora desse nosso sistema. Se entrou a morte é porque a morte já existia fora do sistema. Mas quando Adão pecou, ele permitiu que entrasse o pecado no mundo e o pecado trouxe a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então o que é ser um pecador? É ser alguém morto espiritualmente, possuidor de uma alma destruída, uma alma escravizada por uma natureza física humana contrária a Deus, programada para fazer coisa errada e fazer coisa errada, porque essa natureza humana ela foi destruída por causa da transgressão de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado entrou, abrangeu quem? Adão. Pelo pecado entrou a morte, por isso que a morte existe. Todos morrem, esse corpo físico morre, e não tem como escapar disso. A morte, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens. O que é isso? Passou a todos os homens. O primeiro casal pecou e se tornou um casal corrompido, estragado, morto espiritualmente, com uma alma destruída, com um corpo físico morto, um corpo físico estragado, possuidor de uma natureza humana caída. A morte entrou nele. E eles tiveram filhos e filhas, e todos nasceram iguais a eles, estragados, mortos espiritualmente, mortos nos delitos e pecados, nesta fábrica de fazer coisa errada que é o nosso corpo, a nossa natureza humana. Então o primeiro casal povoou a terra com todos estragados como eles fizeram. Estou falando assim numa linguagem mais simples possível. O primeiro casal teve filhos e filhas e todos nasceram destruídos como eles. Você entende? Todos, desde aquela criancinha que nasce bonitinha, ela já nasce espiritualmente morta. A alminha dela já é uma alma destruída. Você pode ver que ela já nasce, começa a chorar com medo de um monte de coisa e treme. E aquele corpinho bonitinho da criança já tem todo o potencial para a morte. Vai crescer e vai morrer. Será que você entende isso com clareza? Está percebendo esse tipo de coisa? É longo, esse assunto é longo. Então, recapitulando, quando eles pecaram, eles morreram, perderam a parte sobrenatural, morreram interiormente. O mundo de Deus se apagou. Se esse celular aqui estragar, ainda que as ondas que vêm em direção a ele possam vir, mas ele não tem mais vida, ele não consegue materializar o mundo invisível. Ele morreu. Não presta mais para nada. É isso que aconteceu com Adão. Ele morreu, morreu. A morte começa no espírito. Perdeu o mundo sobrenatural, perdeu a comunicação com Deus. Trevas nasceram dentro do coração do homem. Essa morte no espírito destrói a mente e as emoções do homem. O mundo emocional do homem passou a ser uma coisa destruída. Por isso que as pessoas vivem caindo emocionalmente, são complicadas emocionalmente, tomam antidepressivos. O mundo emocional do homem foi totalmente destruído, escravizou o homem nesse mundo emocional destruído. E o corpo desse homem foi alterado, passou a ser o corpo do pecado e da morte, possuidor de uma natureza totalmente contrária a Deus. E o primeiro casal gerou filhos e filhas, e todos nascem estragados com o mesmo vírus, com a mesma morte. Por isso que Davi, lá séculos depois, ele fala assim:
em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo? Que ainda que ele tenha nascido séculos depois do acontecimento de Gênesis 3, ele foi concebido e nasceu totalmente estragado. Isso é o pecado. O pecado é o estrago que trouxe para a raça humana inteirinha a desobediência de Adão. Está bem claro nisso, isso que eu estou te dizendo? Então todos estávamos mortos. Uma criança que nasce hoje, ela já nasce morta espiritualmente, estragada, espírito, alma e corpo. Todos nascem assim. Todos nós, quando você nasceu assim. Você já não nasceu salvo, não é nada disso. Você nasceu morto nos delitos e pecados. Morto no espírito, morto na alma, morto no corpo. Só que essa vida da alma, que para nós é vida, mas para Deus é uma coisa totalmente morta. Então eu tenho que entender que todos nascem assim. É um caos na humanidade. Todos estão estragados. Todos nascem estragados, nascem corrompidos, nascem mortos. Vivos para esta carne, mas na ótica de Deus eles nascem mortos. É morte total. Agora você entende? Tudo isso para explicar o que Paulo está dizendo lá em Colossenses. Vamos voltar lá. Colossenses, capítulo de número 2. O que Paulo está dizendo ali, no verso 13. Ele está mostrando a condição que todo mundo estava, que todo mundo nasce. Uma criança nasce hoje, ela já nasce morta, destituída da glória de Deus. Ela não nasce salva. Ela será salva se for um predestinado. Caso contrário, ela não vai ter vida no espírito. Todos nascem estragados, corrompidos, mortos. Então Paulo está dizendo, e vocês que estavam mortos nas vossas transgressões, pela incircuncisão da carne. O que Paulo está dizendo? Que eles estavam mortos, estavam nessa situação. Um morto não pode conhecer a Deus, um morto não tem entendimento de Deus, um morto não se comunica com o mundo sobrenatural de Deus, ele está morto, ele é um ser voltado para a matéria, voltado para o mundo exterior, destruído nas suas emoções, escravizadas nos seus sentimentos, uma mente nas trevas destruída e espiritualmente mortos. Então Paulo fala, e vocês que estavam mortos por causa das transgressões e a incircuncisão da carne. O que ele está dizendo, a incircuncisão da carne? Que a nossa carne nunca se converte, ela nunca vai conhecer a Deus, ela é contrária a Deus. É contrária à Bíblia, contrária ao mundo de Deus, ela é incircuncisa. Ela não tem mais jeito, ela está condenada, por isso que nós vamos ter um corpo glorificado, não este corpo físico, nós vamos passar por um processo de transformação na volta de Jesus, ou quando formos ressuscitados e termos um corpo glorificado. Então Paulo está dizendo, vocês estavam mortos nos delitos, nos pecados, por causa das vossas transgressões e a incircuncisão da carne. Agora o que Paulo está dizendo? Nos deu vida juntamente com Cristo. O que Paulo está dizendo com isso? Que quando eu crio em Jesus Cristo de todo o meu coração, e essa fé é pela graça de Deus, não foi eu que decidi crer, a graça de Deus me alcançou e me injetou essa fé no meu espírito e entrou a vida dentro de mim, aquela parte do homem que morreu lá em Gênesis 3, que era o espírito, alma e corpo, ele morreu no espírito. Aquela parte, imagem e semelhança de Deus, que morreu em Gênesis 3, que perdeu o contato com o mundo sobrenatural, que ficou envolvida em trevas e mortas, que é o nosso espírito. Agora que eu creio em Jesus Cristo, Deus injetou lá dentro de mim essa fé verdadeira, essa fé sobrenatural, essa fé baseada na graça. Agora que isso acontece dentro de mim, Ele me dá vida. Ou seja, meu espírito é despertado, eu acordo do sono. Aquela morte que havia dentro de mim,
aquilo é dissipado, um novo espírito brota dentro de mim. O meu contato com Deus agora é reatado, é refeito, porque dentro de mim Cristo me deu vida. Eu nasci do alto, nasci de novo. Eu começo a ter contato com Deus, começo a entender o Evangelho, ter a revelação de Deus. Por quê? Porque Deus, através de Cristo, Ele me dá vida. A vida começa lá no Espírito. Qual foi a obra da destruição? O homem morreu no Espírito e destruiu alma e corpo. A morte começa de dentro para fora. Mesma coisa é obra de Deus. Deus começa lá no Espírito. Você pode usar esse termo, tive os olhos do coração iluminados, nós fomos ressuscitados, eu nasci de novo, tudo é a mesma coisa. Significa que lá no Espírito nós nascemos, acordamos, saímos da morte no homem interior. Ele nos deu vida, nasci do alto, nasci lá dentro. Vamos, não tem como não passar em João capítulo 3, né? João capítulo de número 3. Falei isso esses dias, vamos falar de novo. Hoje eu vou ser um pouco longo nessa palavra aqui. João capítulo de número 3. Vamos ler sobre o novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Nicodemos é um homem religioso, que conhecia todo o Velho Testamento, que conhecia Gênesis 3, ele era mestre, ele ensinava, ele tinha uma boa posição social, ele era um dos principais do povo judeu, ensinava, conhecia toda a velha aliança. Vai de noite ter com Jesus. Primeira coisa que Jesus fala para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Nicodemos, vai lá para Gênesis 3. Adão não pecou, eles não morreram lá, Nicodemos. Aonde é que começou a morte? No Espírito. Se esse Espírito não nascer de novo, se não houver uma ressurreição, uma iluminação, uma obra de Deus que vai trazer de volta a existência, você nunca vai ver o reino de Deus. Você pode ser religioso, pode ensinar, ser mestre como você, conhecer todo o Velho Testamento, ir nas sinagogas, ensinar tudo. Mas se lá no Espírito você não nascer do alto, se você não tiver a nova vida, se o teu espírito não acordar, se não houver uma ressurreição no seu espírito, se não houver um novo nascimento no seu espírito, você não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque eu só consigo entender as coisas de Deus. Já expliquei isso no começo. Eu só consigo adorar a Deus, entender Deus, me comunicar com Deus, ver o reino de Deus, se o meu espírito nascer do alto, nascer de novo, for ressuscitado, ter os olhos do coração iluminados. Porque se isso não acontecer, se esse novo nascimento não acontecer lá dentro de cada um de nós no Espírito, eu nunca vou entender nada do reino de Deus. Eu vou ser religioso, posso até conhecer muita coisa da Bíblia, mas se não nascer de novo, não vejo o reino e não entro nele. Vocês estão entendendo? Por isso, quem não nasceu de novo está morto. Pode estar com a Bíblia debaixo da mão, frequentando uma igreja, mas se não houve o novo nascimento, a ressurreição, os olhos do coração iluminados, se não houve essa operação de Deus lá no meu profundo, naquela parte do homem que entra em contato com o sobrenatural, que adora a Deus, se esse espírito não brotar, não viver, eu não consigo ver o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que nós estávamos mortos, todos
mortos. Uma criança nasce morta espiritualmente. Se não nascer de novo, se não for dado vida interior a ela nunca vai ver o reino de Deus. Ela nunca vai entender nada. Você pode falar da Bíblia para ela pode estar com a Bíblia na mão, cantando dentro de uma igreja e estar morta no espírito, morta interiormente. É só uma religiosa exterior. E é o que mais tem um monte de gente dentro da igreja evangélica mortos. Porque o que eles creem, o que eles praticam é sinal de morte. Nunca nasceram do alto, nunca nasceram de novo, não tem vida. Será que você entende o que eu estou dizendo? Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque quem não tem um espírito, quem está morto espiritualmente, como vai se comunicar com o mundo invisível? Como vai ver o reino de Deus? Como vai entender o evangelho? Se esse meu celular estiver quebrado, ele não vai materializar nada, não vai produzir nenhum som, não vai produzir nenhuma imagem, continua sendo um celular, mas está morto. Não tem vida, ainda que alguém do Japão ligue para mim, ele não vai receber nada, porque ele está estragado, ele está morto. Assim é o espírito do homem antes de nascer de novo, é morto. Por isso todos quantos não nasceram de novo, podem ser religiosos, serem o que for, eles estão mortos, são todos mortos. Vamos ler um texto aqui, vamos lá para Mateus capítulo 8, Jesus falou uma coisa a respeito disso. Em Mateus capítulo 8, as pessoas queriam seguir Jesus, e chegou um homem lá, disse assim para Jesus: Senhor, permita-me antes de te seguir que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus está dizendo para esse homem? Olha, você me segue. Todos aqueles que vão fazer o sepultamento de quem morreu, todos eles são mortos. Segue-me, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus está dizendo o quê? Que aquelas pessoas que estavam vivas na nossa dimensão, queriam sepultar o morto, todos eles, ainda que vivos para sepultar o morto na nossa dimensão, todos eles eram mortos. Você entende? A morte passou a todos os homens. Então toda pessoa que não nasceu do alto, que não teve o espírito ressuscitado, os olhos do coração iluminados, que não nasceu do espírito, são mortos. Eles não têm vida, eles não vão entender nada das coisas de Deus, eles não vão entender nada do evangelho, porque eles são mortos espiritualmente, mortos interiormente. Eles não têm o espírito nascido de novo, ou o novo espírito, ou o espírito ressuscitado, eles não têm. Então aos olhos de Deus só está vivo aqui nesta terra quem nasceu de novo e entrou no reino de Deus, o resto estão todos mortos. Jesus diz, Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água aqui, que é a palavra, não é água de batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus mostra os dois nascimentos, entenda o que eu vou te dizer, tome esse leitinho agora. Jesus mostra os dois nascimentos, olha, o que é nascido da carne, quando nós nascemos da nossa mãe, do ventre materno, nós nascemos da carne, nós somos carne, mas totalmente mortos espiritualmente. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus mostrou os dois nascimentos. Quando a pessoa nasce da carne, nasce do ventre da mãe, ela é carne. Mas se ela nasceu do Espírito, se ela teve o espírito dela ressuscitado, ou teve um novo espírito, ou os olhos do coração iluminados, são termos que significam a mesma coisa. Então agora ela é espírito, ela nasceu de novo, foi restituída a ela aquela parte que havia morrido lá em Gênesis 3, o espírito. A imagem e semelhança de Deus
foi-nos restaurada. Aonde está esta imagem e semelhança de Deus? No Espírito. E agora com o meu espírito vivo, ressuscitado, acordado, agora minha mente começa a ser renovada, eu começo a entrar no conhecimento da dimensão de Deus, eu começo a entender o Evangelho, eu começo a adorar a Deus, eu começo a entender, eu estou me comunicando com Deus, eu adoro a Deus em espírito, eu entendo a verdade de Deus, me foi restabelecida aquela parte que havia morrido em Gênesis 3. E que através do novo nascimento, Deus me dá um novo espírito, acorda o espírito. Aquelas trevas que havia dentro do coração, tudo aquilo foi removido. Nós estamos vivos, fomos ressuscitados, somos a nova criação, somos o homem interior, temos vida, somos filhos de Deus, entendemos a linguagem do Evangelho, porque quem não nasceu de novo, quem não tem o Espírito ressuscitado, não tem um novo Espírito, está morto, está totalmente morto. Só passa a ter vida se um dia ele entender e crer em Jesus Cristo, então ele vai passar a ser vida, a ter vida. Isso só acontece pela graça de Deus, não é por esforço próprio, não é por pagar preço, não é por campanha, por voto, por sacrifício. Nada pode produzir o novo nascimento senão o chamado de Deus e a fé injetada no Espírito para ele crer em Jesus Cristo. Será que você entende essa linguagem? Entende essa linguagem? Então todos quantos ainda não nasceram do alto, não nasceram de novo, não tiveram os olhos do coração iluminados, não houve a ressurreição no Espírito, são pessoas mortas. Você pode falar do Evangelho da graça de Deus para ele, aquilo bate e volta, ele não entende nada. Você pode tentar transmitir para ele as coisas de Deus, ele olha para você, ouve aquilo, mas ele está morto, ele não tem como captar essas verdades. Se ele não nascer do alto, ele nunca vai entender a linguagem da graça de Deus. Ele pode estar dentro de uma igreja que se diz evangélica, cantar, até chorar lá, fazer um montão de rituais e de obras. Mesmo assim ele está morto e totalmente cego para a verdade do Evangelho da graça de Deus. Olha quão sério é isso que eu estou te dizendo. Eu não estou brincando com você. Olha como é sério. Então você, na tua família, você pode ter um monte de gente morta, ela está viva, são pessoas boas, mas são totalmente mortas para o Evangelho. A esposa pode estar viva, mas o marido dela ainda é morto para o Evangelho. Ou ao contrário, o marido está vivo, mas a esposa ainda é morta para o Evangelho. Os filhos podem terem nascido do alto e os pais estarem mortos, totalmente mortos para o Evangelho. E resistentes à verdade do Evangelho da graça de Deus. Então quem é a nova criação? Segundo aos Coríntios 5,17 falou que aquele que está em Cristo é uma nova criação. A nova criação são os nascidos do alto, os nascidos do Espírito, aqueles que receberam vida quando estavam mortos nos delitos e pecados. É isso que Paulo está dizendo lá em Colossenses 2,13. Então quando eu criei em Jesus Cristo, e não foi a fé que eu produzi, foi a graça de Deus, brotou, eu nasci do alto, aquilo que Adão perdeu lá em Gênesis 3 nasceu de novo dentro de mim, e agora se descortina diante de mim uma nova compreensão, um novo mundo. Agora eu conheço Deus, me comunico com Deus, tenho vida de Deus, saí da escuridão, as trevas que havia dentro do meu coração, no meu espírito morto, saíram tudo. Eu sou a nova criatura, sou salvo, sou filho de Deus e estou me comunicando com o mundo invisível através do Evangelho, e é uma coisa maravilhosa. Sou salvo. Será que você entende essa linguagem? Será que você entende essa linguagem? Só por Deus para você entender
esse leitinho, essa coisa simples que eu estou te dizendo, porque a maior parte do povo de Deus nunca aprendeu isso. Nunca aprendeu, nunca entendeu essa coisinha. Eles estão atrás de bênção, de vitória, campanha para alcançar as coisas. Eles estão há anos na igreja, sinto em dizer a mesma coisa. Para alcançar a solução para essa vida, mas nunca entraram no reino, nunca nasceram do Espírito. Não têm vida, eles estão mortos, porque o Espírito deles não nasceu de novo. Não consegue captar as verdades do Evangelho. É sério isso, é sério, é muito sério isso. É muito sério isso. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos terminar, eu vou terminar por aqui. Vamos voltar lá em Colossenses, onde estávamos, para mostrar o que Paulo está dizendo e o que ele fez já por nós. Colossenses 2, 13. O que Paulo está dizendo? Olha, em outro tempo, lá no passado, vocês eram assim. E vocês, em outro tempo, vocês estavam mortos, totalmente mortos, pelas vossas transgressões, presos numa carne que nunca iria se converter. E o que Deus fez através de Cristo por cada um de nós? Então Deus vem e nos deu vida. Repare bem que essa vida é juntamente com Cristo. Tudo que Deus tinha que nos dar, Ele nos dá em Cristo, está ligado a Cristo. Nada é fora da pessoa de Jesus Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo é o que? Uma nova criação. Tudo está em Cristo. Então, todos nós no passado éramos mortos, mas agora nós recebemos a vida. Deus nos deu a vida, nascemos de novo, nosso espírito nasceu do alto. Mesmo que a nossa carne estava tudo preso, amarrado lá, mas nos deu vida juntamente com Cristo. E os pecados, perdoando todos os nossos pecados, toda a culpa que havia sobre nós foi removida na cruz. Então, se você não está vivo no Espírito, se você não tem esse novo Espírito, esse Espírito de adoção que nós clamamos Abba Pai, aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Se você não tem esse Espírito, você ainda é morto espiritualmente. Todos quantos não têm o Espírito estão totalmente mortos, mas nós recebemos a vida. A vida. Nós que no passado também fomos mortos, mas recebemos a graça de Deus, recebemos a vida. Estamos vivos, temos um Espírito novo, estamos salvos, somos os verdadeiros filhos de Deus. Temos a comunicação com Deus livre, nós temos vida. Receba essa palavra de hoje. Eu quero terminar fazendo uma breve oração. Sinto aqui um peso no meu espírito de fazer uma breve oração. Senhor, eu quero te adorar profundamente em espírito e em verdade. E declarar que o Senhor é a maior riqueza da nossa vida, o Senhor é a nossa pérola de grande valor. A nossa riqueza, o nosso prazer em viver, a vida que nós temos no Espírito. Eu declaro isso, Senhor. E quero orar por esta pessoa que vai ouvir estas palavras. Eu não tenho poder para fazê-las entender, mas o Senhor tem poder para iluminar os olhos do coração delas. Que isso aconteça, que cada pessoa que entender esta palavra, que ouvir esta palavra, que lhe seja revelado, que elas tenham vida, e seja revelado esta grande verdade do Evangelho da Graça de Deus. Assim creio profundamente que será, em nome de Jesus. Então vamos terminar esta live por aqui. Eu me despeço de todos vocês declarando isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.